Estava eu lendo este livro aqui, chamado Não Óbvio, Não Óbvio. Fala um pouco sobre como pensar de maneira não óbvia, antecipar tendências, várias coisas aqui. E de repente me deparei num momento, quando ele começa a falar sobre a identidade na internet, como que a gente tem cada vez mais compartilhado a nossa vida de forma digital. E aí, no livro, uma galera fala que isso é uma coisa muito ruim, né? A forma que a internet veio tomando a nossa vida, e outra diz que a forma de se compartilhar a nossa vida na internet, postar fotos e tudo mais, é um reforço da nossa própria identidade real, né? Então, umas pessoas acham que é ruim, outras pessoas acham que é bom. A partir disso, surgiu a ideia de fazer esse vídeo e falar sobre se a gente tá vivendo ou apenas salvando as coisas na galeria. E, pra mim, eu acredito que, ultimamente, eu tenho sentido um pouco mais isso, porque eu tenho ido pro outro lado, né? Meio que pra um outro extremo. Quando as coisas começaram a acontecer na minha vida, eu comecei a trabalhar, ganhar um pouco mais de dinheiro, eu queria compartilhar muitas coisas que estavam acontecendo. Então, desde as coisas mais simples, aí num restaurante, tudo novo, eu queria muito fotografar, compartilhar tudo no Instagram, nos stories. E minha esposa, ela até fala que é um pouco mais low profile, né? Ela posta muito menos do que eu. Mas eu tenho cada vez postado menos e falado menos sobre o que tá acontecendo. Fui de um extremo a outro, de pessoa que postava tudo, pro outro extremo, né? Muitas vezes fica sem postar nada. E qual que é essa questão, né? Eu vou trazer um pouco da minha perspectiva, da parte ruim, e no final quero falar sobre a parte boa, muitas vezes, da gente fazer isso. Bom, a parte ruim é que você fica tentado a sempre estar tirando fotos, sempre estar salvando aquele momento, seja pro Instagram, seja só para tirar foto. Então, você quer registrar tudo o que está acontecendo. Pra quê? Pra mostrar pros outros? Talvez. Por exemplo, semana passada eu comprei o ingresso pra um show e eu queria muito compartilhar que eu tinha conseguido, porque, cara, era uma coisa que eu queria muito há muito tempo, né? E compartilhei nos melhores amigos, porque minha esposa falou pra compartilhar nos melhores amigos. E, pô, no momento que eu comprei, eu sentia muito que eu queria compartilhar aquilo fora da minha bolha, né? Sei lá, compartilhar na internet. E é um sentimento estranho, né? Tipo, cara, eu preciso falar isso, né? E existe uma analogia, né, que a galera faz, que é tipo assim, se uma árvore cai no meio da floresta, existe uma analogia muito interessante que diz o seguinte: se uma árvore cai no meio da floresta e ninguém escuta ela cair, ela fez som ou não fez som? Porque se não tem ninguém pra escutar, aparentemente não tem som. Então, se eu vivi e não compartilhei, se ninguém viu, será mesmo que eu vivi o que eu vivi? No começo do ano, por exemplo, eu fiz um desafio de 75 dias, né, que tinha várias coisas físicas lá, e eu compartilhei diariamente o que estava acontecendo e tudo mais. Ali era um sentimento de que eu precisava compartilhar para mostrar o que estava fazendo, para ser uma pressão social pública e eu não falhar. Ao mesmo tempo que na minha vida pessoal, entre outras coisas, talvez eu não precise compartilhar tudo, mas isso me deu um sentimento muito de compartilhar. Da mesma forma, ontem eu fui comprar alguns livros num sebo e comprei os livros e cheguei em casa e quis postar que tinha comprado os livros. Porque era uma coisa que eu gostei, era uma coisa que faz parte de mim. E talvez isso seja a parte positiva que falam no livro. Mas também tem outro ponto que, com o passar do tempo, eu comecei a bloquear. Eu tenho um aplicativo que bloqueia o Instagram, que ele dificulta muito o bloqueio, o meu uso do Instagram. Então o que acontece? Quando o Instagram era desbloqueado, eu tirava foto direto nos stories. Então eu pensava já em criar o momento através dos stories. Hoje em dia, como não tem isso, como é difícil entrar no Instagram pra mim, e tem limite de vezes pra entrar, eu tiro uma foto, sei lá, tô num lugar, eu tiro uma foto, eu gravo um vídeo, faço alguma coisa pensando na recordação do futuro. E muitas vezes eu esqueço de postar no Instagram. Quando eu não penso diretamente em postar no Instagram, esse dos ingressos, eu tirei o print, eu queria postar no Instagram. Enquanto outras coisas, sei lá, fui na feirinha ontem, fiz vídeos e não postei. Porque a intenção foi gravar uma recordação pro futuro. Então, quando a gente vai desacoplando essa ideia de registrar uma memória pro futuro, que isso existia antes das redes sociais, as pessoas tiravam fotos, a gente tirava fotos, aniversário e tudo mais. A gente vai desacoplando essa ideia de tirar as fotos pra rede social e tirar foto pra guardar uma memória, eu acho que a gente começa a viver melhor
cada um desses momentos. Recentemente, teve amigos meus que vieram aqui e eu tinha basicamente esquecido de tirar foto com eles. A gente foi tirar foto quando tava se despedindo já, porque a gente tava vivendo o momento. E a minha irmã veio aqui, eu acho que a gente quase não tirou foto juntos, porque a gente tava vivendo o momento. Então, eu tenho reparado que cada vez mais a gente... Às vezes eu tento mostrar pra alguém alguma fala, o que a gente fez? Eu tô contando pra alguém e isso tá gravado na minha memória, o que eu vivi, o que eu fiz, sei lá, com minha esposa. E quando eu quero mostrar pra alguém, não tem foto, porque eu esqueci de tirar, por exemplo. Então, da perspectiva negativa, eu acho que quando tá atrelado a uma rede social, principalmente o Instagram, você vive muito menos o momento, porque você quer fotografar tudo. Então, a gente foi num restaurante aqui, novo de sushi, e eu tirei uma foto. Tipo, eu não fiquei tirando tudo, eu tirei meio que mostrando que eu tava no lugar. E antes, talvez eu tivesse feito vários stories, né? Porque o fato de estar acoplado a tirar foto pra postar e não tirar foto por tirar foto pra ter na galeria, eu acho que muda completamente o seu comportamento. E aí você pode falar, mas você vai tirar um monte de foto que talvez você nunca veja. E realmente, muitas vezes a gente não vai voltar nessas fotos. Mas tem uma questão aí, que é os aplicativos de foto hoje em dia, e pra mim essa talvez seja a perspectiva mais positiva de tirar fotos e guardar momentos que você tá vivendo, que direto o Google Fotos ou o Apple, eles me lembram de coisas que eu vivi. Então, sempre que chega alguma data especial, algo do tipo, por exemplo, recentemente ele me lembrou do aniversário que a gente fez, comemoração aos 60 anos da minha mãe. Então, ele mostra as fotos, a gente lembra desse momento com carinho, que talvez a gente não lembrasse. E às vezes eu tô zapeando na galeria de fotos e às vezes eu tô zapeando na galeria de fotos e encontro alguma foto que eu nem lembrava que tinha tirado, um momento que eu não lembrava, que não tava guardado na minha cabeça, que talvez eu só fosse lembrar se uma vez fosse citado isso e tudo mais. Às vezes eu e minha esposa, a gente fica vendo nossas fotos antigas, fica vendo esse tipo de coisa. Então guardar pra mim não é o problema. Guardar, registrar não é o problema. Porque isso pro futuro é muito bom. Recentemente eu fiz um post no Threads para avaliar canais, para as pessoas ganharem uma consultoria gratuita. E uma das pessoas que postou foi uma mãe com um filho que mora na roça e ela coloca alguns vídeos com o filho. E eu falei, olha, eu não selecionei o teu canal porque o teu canal não tem um objetivo que eu procuro quando eu vou atender as pessoas, que é, sei lá, ter um negócio, ter alguma coisa do tipo. Enquanto o canal dela é para registrar momentos com o filho dela. E eu garanto que essa criança, quando ela tiver crescer, ela vai olhar esses vídeos com carinho e com uma lembrança muito positiva. Então, o canal dela não é para crescer, não é para explodir, é para registrar momentos. E eu acho que esse é o objetivo quando você tira uma foto e registra o momento, quando você sai. E não tá atrelado a postar, criar e viralizar, sei lá, o que você quer postar, sabe? É só guardar aquela memória. E o Google Fotos, esses aplicativos ajudam muito nessa questão. Acho que essa é a perspectiva mais positiva. Guardar é bom, postar tudo não é bom. E fato mais. Isso. Eu coloquei aqui, né? Tire foto, mas viva mais. Então, tipo assim, não tem problema você tirar uma foto, lembrar desse momento e tudo mais. Mas eu desacoplei muito disso. Às vezes eu vou no lugar, eu tiro uma foto, não 50 fotos. E o que eu tenho tentado fazer hoje, né? Como essa dificuldade do Instagram, eu tenho feito isso. Eu tento guardar essas memórias, principalmente as com a minha esposa, pra ver depois, né? E eu acabo não sentindo falta, né, dessa exposição, desse tipo de coisa que eu fazia muito antes, né? E eu citei, né, que muitas vezes a gente não tem foto pra mostrar das coisas que a gente vê, porque muitas vezes a gente tá vivendo. E a gente também pensa, por exemplo, sei lá, vou num show, preciso gravar um monte de vídeo, um monte de música e tudo mais. E, cara, às vezes você tem que só viver o show. Tira uma foto mostrando que tu tá lá, né, mas é viver o show, ao invés de precisar mostrar que você tá lá. E eu tô falando isso num tom muito pessoal, porque eu percebi essa mudança. E eu acho que o que eu tenho mais tentado fazer é isso. Eu guardo a recordação, mas ao mesmo tempo eu sei que eu preciso viver aquele momento, porque nada vai ser melhor do que a sensação que eu tive quando estava vivendo aquele momento, certo? Por exemplo, a minha ida no Beto Carreiro, que era um sonho de vida desde a infância. Eu tenho vídeos? Tenho, mas tem coisas que eu fiz lá que eu não tenho vídeo pra mostrar, porque eu só tava vivendo o momento ali dentro. É legal tirar foto, é legal guardar recordação, desde que ele seja um plano secundário pra você lembrar do que você tem depois de algum tempo, do que você fez, do que você viveu, e não que ele seja o principal, não que ele seja
o motivo do porquê você está indo lá. Como, por exemplo, ir num restaurante, aqueles perfis de review. Ah, eu conheci o restaurante tal. Você filma tudo. Cara, não. Eu fui num restaurante, tirei uma foto. E é isso. Eu vou lembrar que eu fui naquele restaurante. Talvez por causa dessa foto, quando o Google Fotos me lembrar, mas eu vou lembrar. E eu lembro porque porque impactou bastante a gente. Eu e minha esposa, a gente lembra direto que a gente foi nesse restaurante, sem precisar olhar foto nenhuma. Porque aquilo nos marcou muito mais do que tirar uma foto. Espero que tenham gostado desse vídeo. Quer receber mais conteúdos meus, se inscreve no canal, deixa like. E aqui embaixo tem o link para você se inscrever na minha newsletter e receber um pouco mais desses devaneios em forma de texto. Tudo bem? Espero que você clique muito, mas viva ainda mais.